Olá, seja bem-vindo. Hoje apresentaremos um trabalho usando redes Bayesianas. Com essa solução resolveremos o seguinte problema: elaborar um sistema que pergunte alguns dados aos clientes de um banco e decida se o banco deve ou não conceder crédito a este usuário. Vamos começar vendo na prática como funciona essa solução. Aqui na tela a gente já tem o software rodando com a IA da rede Bayesiana no back-end. E aqui vamos a alguns exemplos. Por exemplo, vamos supor que a gente quer fazer um empréstimo de 5 mil, a nossa renda anual é de 25 mil, a gente está empregado lá há 15 anos, por exemplo, e os juros 12%. Não vamos marcar que temos calote ou que temos histórico, a gente tem casa própria e o investimento é empreendimento. Nesse caso, o nosso empréstimo foi aprovado. Caso queiramos solicitar um empréstimo maior, como por exemplo 50 mil, sem mudar outras características e fizermos uma nova requisição, o nosso empréstimo foi negado. Como isso funciona, eu vou deixar essa explicação com o back-end. A nossa rede Bayesiana foi construída com base nas informações desse dataset, que reúne dados de análises de crédito feitas nos Estados Unidos. Nela podemos encontrar diversos dados dessas análises de crédito, mas o dado que queremos obter como resposta é este aqui, a avaliação de crédito. Então ele pode assumir valores de A, B, C, D, E, F e G. Nós iremos obter o resultado se o empréstimo solicitado pelo usuário vai ser aceito ou não, se a avaliação desse empréstimo for alta. Então nós temos diversos dados aqui que serão usados para treinar a rede Bayesiana. Mas antes nós temos que definir quais colunas delas realmente impactam no resultado da avaliação de crédito. Então para isso nós fizemos um código simples aqui em Python para fazer a análise dos dados. Então nós carregamos o dataset e começamos algumas análises. O primeiro que fizemos foi utilizando a análise de variância, ou ANOVA, para calcular a correlação de colunas numéricas. Então nela nós podemos concluir que tanto a idade da pessoa que está solicitando o empréstimo, quanto a duração do histórico de crédito dela, não são variáveis que impactam no resultado, na avaliação dela. As outras têm algum impacto, algumas mais do que outras, mas todas são relacionadas. Da mesma forma, nós utilizamos o algoritmo Q² para fazer isso com as colunas categóricas. E nós chegamos à conclusão também que todas elas possuem algum nível de correlação, algumas bem mais do que outras, mas todas elas são relacionadas com a avaliação. Nós também plotamos alguns gráficos para facilitar a visualização das relações aqui das variáveis categóricas. Então podemos observar que na modalidade de posse de imóvel do usuário, se ele possui um imóvel ou se ele está pagando a hipoteca, ele possui uma chance maior de conseguir uma nota A do que se ele mora de aluguel. Da mesma forma, a intenção do empréstimo também impacta. Então, se ele está solicitando por causas médicas ou pessoais, ele vai ter uma chance menor de obter uma avaliação A. E o que mais impacta provavelmente é se a pessoa possui registro de calote no histórico dela. Então nós podemos observar que se a pessoa possui registro de ter dado calote no banco, a chance dela conseguir uma avaliação de A ou B é praticamente nula. Nós também calculamos quantas classes seriam necessárias para separar os dados numéricos e categóricos. Então isso foi feito para os dados numéricos, foi feito utilizando a fórmula de Sturges, e chegamos à conclusão que 16 classes seria o suficiente para representar todos os valores. E para as colunas categóricas é simplesmente o número de categorias que elas possuem. Também foram gerados alguns códigos no ChatGPT, mas para guiar a gente na análise de dados, mas eles não foram considerados na análise final.
Então nós baixamos o dataset e antes de começar a trabalhar com ele, nós temos que codificá-lo, ou seja, separar os dados numéricos em classes e codificar também, passar para números, os dados categóricos. Isso porque a rede Bayesiana não consegue trabalhar, ou até consegue, mas trabalha muito mal com dados numéricos assim, exatos desse jeito. Ela trabalha muito melhor se eles forem agrupados. Então, para isso, nós criamos aqui um código de setup que vai codificar esse dataset. Então, nós carregamos ele e vamos definir aqui no codificar data frame um processo para codificar as colunas numéricas e as colunas categóricas. Da mesma forma, vão ser criados códigos para discretizar os valores que o usuário para codificar os valores que o usuário vai informar, para ficar na mesma formatação. Esses aqui, para discretizar, para codificar os dados numéricos e para codificar os dados categóricos. Depois de ter feito isso com o dataset, ele vai ficar mais ou menos nessa aparência aqui. Nós também mudamos os valores dos nomes das colunas para ficar mais intuitivo. Então essa vai ser a aparência geral dele. Então nós já podemos ir para o código principal, para começar a analisar ele. Aqui a primeira função que aparece é de criar o modelo, mas antes de criar o modelo nós temos que abrir o dataset. Então nós carregamos o arquivo aqui, criamos um data frame, e aí sim, com base no data frame, nós criamos a rede Bayesiana, relacionando aqui as variáveis que a gente encontrou que se relacionam com o grau de empréstimo. Criando um mecanismo de inferência, que é a rede Bayesiana, nós podemos utilizar essa função de pesquisa para inserir os dados que o usuário fornece e retornar o valor, se a solicitação de crédito dele foi aceita ou não. Então, nós utilizamos esse modelo de dados para comunicação da API com o front-end e o back-end, que são basicamente os valores que a rede Bayesiana utiliza para calcular a avaliação de crédito, já com os valores determinados que eles podem assumir. E depois disso, cada um desses valores passa pelo algoritmo de codificação respectivo, para daí retornar, utilizando essa função, possível empréstimo, se o resultado der como true por 70% ou mais, então a rede Bayesiana sempre vai dar um valor não discreto, né? Vai dar um valor, uma porcentagem de pertencimento, digamos assim. Se essa porcentagem, essa probabilidade for de 70% ou mais, nós retornamos que a análise foi aprovada. Caso ao contrário, retornamos como falso. E aqui embaixo é simplesmente o código da API.